Bom dia, pessoal. Olha, hoje vamos ver como obter informações a partir do gráfico de uma função. Muitas propriedades de uma função são mais facilmente obtidas de um gráfico do que da regra que descreve a função. Então, a função é uma forma geométrica de você ver... o gráfico é a forma geométrica da função. A função é a forma algébrica, né, que você manipula, faz contas. Isso, quando você faz isso, você está fazendo álgebra. E quando você desenha o gráfico, você está trabalhando com a parte geométrica. Então nós veremos hoje como que um gráfico nos informa os valores, se os valores da função estão crescendo ou decrescendo. E também o máximo, e aí essa parte é muito importante, ó, o máximo, os valores máximos e mínimos que a função tem, certo? Aqui, bom, aí fica assim, ó. Então, aqui o range é o alcance da função, né? Que aqui a gente vai traduzir como imagem. Quer dizer, range, a palavra range significa alcance. Então, valores de uma função, domínio e imagem, né? Lembrando que o domínio é o conjunto. Então, quando você tem uma função aqui, ó, esse é o domínio, são os pontos. Então, o domínio são os pontos de input, certo? Que pode ser, por exemplo, x1, x2, x3, e que eu estou colocando esse índice no x, que são os valores de x. E aqui, digamos, a função é uma função f. Aqui vai estar o valor de f de x1, que pode ser igual a f de x2, né? Se a setinha fizer isso aqui, for para o mesmo valor. E depois nós temos o f de x3. Então, esse conjunto a gente chama de imagem. Então, um gráfico completo de uma função contém toda a informação sobre a função, porque o gráfico nos diz quais valores de input aqui, ó, quais valores do input correspondem aos valores do output. Para analisar o gráfico de uma função, temos que ter em mente que a altura do gráfico é o valor da função, certo? Essa parte aqui, ó, a gente viu na aula passada, mas nós vamos retomar aqui, né? Que a altura vai aparecer mais adiante aqui. Que a altura de um gráfico é o valor da função, porque o valor da função é o eixo y. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, aqui você tem o eixo y e aqui você tem o eixo x. E aqui você tem uma função. Como, por exemplo, para um dado x0, você tem esse valor de y, que no caso é um f de x0, e esse f é justamente, esse valor é justamente essa altura aqui. Então, por isso que ele é a altura, porque o eixo y é o valor da função. Então, o gráfico, normalmente a gente chama de y, que é o mesmo do que chamar de f de x. Então, aqui, olha só, por que eu pus um índice? Esse número que está embaixo chama índice.
Ó, esse número aqui, para quem não sabe, é o índice. Por que põe o índice aqui? Porque x é a variável e o índice é um rótulo da variável. Então, fica x1, x2. Quando você coloca só x genérico, você está querendo dizer que o x varia, que é uma variável, que varia, o x varia. Agora, quando você coloca o rótulo x0, x1, você está querendo dizer que é um ponto específico, que você quer tratar como letra e não como número. Só para ficar geral, para não ficar um número específico. Para não ficar achando que depende só daquele número. Oi. Essa explicação aí, ela tá na AV13, não tá? Eu não sei te dizer de cabeça aqui, mas você quer... eu posso dar uma olhada aqui. Você ficou com alguma dúvida? Deixa eu Tá ver. bom. Não, é porque sobre esses gráficos aí, fiquei a questão dessa dúvida, assim, como é que eu fazia para... Aí eu fui fazendo lá, não sei se tá certo. Tá. Ele vai... Isso aqui, essa parte vai ajudar na AV13, que é sobre gráficos, só que aqui é gráfico de equações mais simples, né? Mas não deixa de ser funções também. E na AV14 e na AV15. Então, começa na AV13, assim, a precisar dessa informação. Mas no final... Só beber uma água aqui. Depois do intervalo, quando a gente terminar o conteúdo, aí eu vou tirar dúvidas dos exercícios, das atividades, tá? Assim, vocês... Minha voz tá... Peraí. Daí você... Peraí que uma hora vai. Aí vocês perguntem o conteúdo, dúvidas de conteúdo da atividade avaliativa, que eu faço, não a atividade, mas uma parecida. Certo? Mas aí a gente abre para essas dúvidas assim que acabar esse conteúdo aqui, porque essa parte é muito importante, tá? Essa parte das últimas aulas de hoje é muito importante para a próxima disciplina de cálculo, que todos vocês farão, né? Assim, provavelmente. Isso, então é só isso. Essa parte, é saber o que é domínio, que é o conjunto de origem, vamos chamar assim, ou input, né? Você pode pensar aqui como aqui o input e aqui é o output. Então, domínio. Eu acho que a gente até fez uma domínio. O Marx vai lembrar aí a regra mnemônica. Não sei se foi para esse caso que a gente fez. Acho que não foi esse caso, não. Era um doutor, alguma coisa, né? Que a gente fez aquela regrinha, doutor. Não lembro agora, mas quem lembrar, me fala. O fato é que domínio, imagem, input. Não faltou um O que eu sabia aqui. Dimo. Domínio, input, imagem, output. Só para quem precisa lembrar. Doutor X e enfermeira Y. Não, eu acho que, não sei se era doutor, tinha enfermeiro também, né? Eu não lembro, mas tá gravado ali. Alguma pergunta que queiram fazer sobre essa explicação? Deixa eu ver no chat se tem alguma coisa. Sim, a gente fez Dr. X. Tá, para lembrar que é o X, né? O input é o X, é verdade, e o output é o Y. Sim, tá, tudo bem. Bom, nenhuma pergunta. Então, a gente vai para o exemplo 1. Olha, aqui a gente vai interpretar o gráfico, tá? Que é uma, assim, interpretação de gráfico é importantíssimo
inclusive para o dia a dia, certo? Você vai ver notícias, ou você vai na televisão, ou na internet, ler alguma notícia, é muito comum vir acompanhado de gráfico, sabe? E seja esse gráfico simples, que é um gráfico contínuo, ou outros tipos de gráficos, de barras, enfim, tem vários outros tipos, né? Também, quando vocês forem aplicar dinheiro e quiser saber como que está o rendimento de uma ação ou de um investimento, também você vai ver por meio de gráficos. A função, então, aqui é a função T, que está na figura 1, que significa temperatura. Tá? Temperatura de uma determinada hora, mas eu vou só colocar, assim, o highlight, aqui em amarelo, é o que está variando, né? A temperatura... Quem que é esse X aqui? Que ele não está falando... Ah, tá. É entre... Isso. É porque, assim, aqui no inglês ele fica... Eu vou colocar aqui, ó. É entre uma hora da tarde... Ó, entre 1h da tarde e 6h da tarde. Então, isso. Aí, essa é a temperatura entre os horários, né? Então, por exemplo, o X é tipo, vou colocar aqui, ó, é a hora, né? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por exemplo, às 13 horas, ó, a 1h da tarde, a temperatura era de... então, é esse valor aqui, ó. Ó, daí você faz sempre assim, você faz uma reta perpendicular aqui, você faz uma reta perpendicular e formando 90 graus com o X, até encostar no gráfico. Depois você faz outra reta perpendicular para fazer a leitura, né? Eu estou mostrando aqui como é que faz a leitura. Tá, esse ângulo você pode pôr para cima ou para baixo, tanto faz, porque ele vai ser, quando é perpendicular, é 90 graus, independente do ângulo, desses dois ângulos. E aí aqui, ele está entre 20 e 30, então o valor é 25. Então você pode escrever aqui, ó, T de 1 é 25 graus Fahrenheit, porque você tem que olhar aqui, você tem que olhar assim, o gráfico, ele tem que sempre dar todas as informações, olha. Então, se você, quando estiver fazendo TCC, escrevendo um artigo, um trabalho, você precisa sempre colocar, é muito comum em apresentações também, é muito comum você apresentar gráfico, às vezes, de forma incorreta, esquecer de dizer o que são os eixos. Então, aqui você tem que dizer quem que é, são duas informações para cada eixo, né? Então, você vai dar... Aqui é temperatura, mas você tem que falar qual a unidade. Então, você vai falar o que é e a unidade, temperatura em graus Fahrenheit. Aqui é a hora. Aqui ele colocou só X, porque dentro do contexto ele já explicou, né? Mas o ideal seria colocar, igual como eu fiz aqui, né? Coloca entre parênteses para complementar a informação. Quanto mais informação, melhor. Então, isso a gente extrai essa informação aqui, ó, que na hora 1 foi 25 graus Fahrenheit. Depois, a hora 2, você faz a mesma coisa. Aliás, já tem essa reta, né? Por exemplo, já tem aqui essa reta. Você não precisa fazer, mas caso não tivesse, o ponto é que você tem que encontrar esse valor. E esse valor, ele está um pouquinho menos da metade. Mas como é visual, então dá margem para... aproximações. Então, como aqui é o 35, aqui, para mim, eu visualizo como 34. Né? Aí depois tem o T3. Então, qual que é? Quem quiser falar para já exercitar, pode... Não, sem medo de errar. Quanto que é o T3, né? Então, o T2 ficou igual
na hora, às 2 da tarde, 34 graus Fahrenheit. Então, aumentou. Então, de 1 hora da tarde, que é aqui, até 2 horas da tarde, a temperatura aumentou. E aumentou de 25 graus para 34. E o T3? Então, quem que pode dizer quanto é que dá o T3? 30 graus. 30 graus. Correto. O T4 vai dar 25 de novo. O T5 vai dar 20. E o T6 vai dar entre 15 e 20, pode ser 17, por exemplo, mais ou menos. Notem que, então, vejam, aqui, qual que é o padrão que aconteceu? Deixa eu desenhar aqui. Peraí. Ó, da hora zero, né? Porque ele começou aqui numa hora zero a tomar medida. Ó, da hora zero até as 2 da tarde, qual que foi o padrão que ocorreu com a temperatura? O que aconteceu com a temperatura? Porque dá para perceber um padrão aqui. Eu acho que até aqui, pode-se dizer. Ela foi crescente de 0 até 2 e em diante ela decresce. Isso, exatamente. Então, a função é crescente, porque o valor de y, do f de x, cresceu, aumentou, e decrescente, porque a partir do ponto 2 em diante significa para a direita, né? Porque você faz a leitura do gráfico, ó, a leitura do gráfico é feita da esquerda para a direita. Quer dizer, você pode fazer do jeito que você quiser, mas aqui é o modo usual que a gente lê, igual texto, né? Texto a gente lê da esquerda para a direita. Então, é isso mesmo. Se alguém gostaria... assim, deixa eu só ver o que ele pede. Ele pede exatamente isso, ó. Encontre T1, T3 e T5. Então, T1 a gente fez, T3 e o T5... O T5, então, vale 20 graus. Ó, aqui, assim, eu esqueci de enfatizar, mas é a altura do gráfico, né? Porque aqui ele está querendo mostrar, enfatizar essa informação. A altura do gráfico com relação a x, né? Então, é a altura do gráfico com relação ao eixo x. Em cada ponto. Então, aqui ficou, T1 é 25, T3 é 30, T5 20. Esses valores nós encontramos. E... é interessante isso que o Marcos colocou, eu já comento. Aqui, sim. Então, me falem vocês, ele está querendo saber quem que é maior. T2 ou T4? O larger é maior. Maior. Is é o ser, estar, né? Então, qual é? Which é qual? Qual é maior? T2 ou T4? T2. Ó, T2 é esse valor aqui. Então, você pode perceber pela altura, né? Então, aqui, ó, a altura, essa altura é a altura T2. Mesmo que você nem soubesse, vamos supor que você nem... Vamos supor aqui, ó, que você nem soubesse esses valores, tá? Que não tivesse sido dado esses valores. Então, você, ainda assim, você consegue responder
Espera aí. Ainda assim você consegue responder. Então, esse é o T2 e esse é o T4. Certo? Vamos supor assim, eu não sei quais são os valores, mas você sabe que então o resultado é pela altura, né? Então, a altura de T2 é maior, o T2, a altura T2 é maior que a altura T4. Aí, isso que ele fala aqui é o que eu acabei de explicar. Mas eu vou apagar, vou só voltar com aqueles valores aqui, tá? Alguma dúvida? Eu tenho uma. Aham. Mas por conta da minha atividade que eu tinha entregado a V13, questão de gráficos e setas. Nem quando é do primeiro grau a gente não pode colocar uma seta no gráfico. Pois é, eu vi você comentando lá no grupo, alguma coisa assim, né? Acho que foi lá. Não, desculpa, acho que você comentou para mim, você respondeu lá para mim, no Classroom. Não, a gente não coloca seta. Não, é assim, quer ver? Não, a seta, normalmente você coloca nos eixos, no eixo X, no eixo Y, você coloca seta, e aqui, vamos supor que é o gráfico, né? Sei lá, você falou do primeiro grau, não importa. Pode ser um primeiro grau, né? Do desenho aqui em vermelho, uma equação, o gráfico de uma equação do primeiro grau, certo? Que é um y igual a x mais b. Para algum valor de a e algum valor de b. Ela é decrescente, essa função. Agora, então, a seta que você está falando seria uma seta assim, né? Que você está dizendo? Isso. Não, assim, eu nunca vi. Você já viu em algum livro, alguma coisa, esse tipo de seta? Eu acho que isso é mais acho que questão didática mesmo, para a gente visualizar melhor o que estava acontecendo. Não, é porque é o Eu seguinte, ó. acabei carregando isso comigo, fazendo um pouquinho. Mas você fala. Não, mas o que aumentaria a didática, uma seta dessa? Em que sentido, assim? Você queria colocar a seta para enfatizar? Não, eu acho que isso aí é mais mesmo questão do que eu sempre. Os professores colocam isso aí para poder visualizar, tipo, para onde que estava indo. Que a gente, por exemplo, mostra isso para uma criança, ela poderia ver o contrário. Não, tá subindo só que para trás, entendeu? Entendi. Aí eu acredito que ter sido foi justamente isso daí que eu. Tá. Não, entendi. Não, eu fiz essas perguntas porque, para mim, é importante eu entender o contexto, né, de como você aprendeu. Então, agora você me explicou, eu pude saber melhor. Peraí, deixa eu só fechar aqui. Então deixa eu explicar uma coisa. Quando você vai fazer o gráfico para uma prova, num exercício, não coloca essa seta. Agora, de repente, por exemplo, o professor está explicando, porque quando a gente está explicando, a gente rabisca a lousa justamente para o que você falou, para ser didático. Então, você pode colocar uma seta, de repente, quando você estiver explicando, só para memorizar, né? Fala assim, olha, a leitura é feita da esquerda para a direita, justamente pela razão que você comentou, né? Enfim. Apesar que essa seta, eu não colocaria, porque poderia, em prol, por um lado, seria didático, mas por outro, você poderia fazer o aluno poderia confundir, né, que vai colocar essa seta, mas não tem essa seta aqui não, tá? Essa seta já está dizendo que a leitura é da esquerda para a direita. E essa seta também está dizendo que a leitura é de baixo para cima, no caso do Y, né? Então, assim, só para resumir, não coloca seta.
Nem equação primeiro grau, nenhuma. Certo? Correto. Então, deixa eu colocar aqui como que esse aqui sem seta. Bom, aqui tem mais uma pergunta. Encontre os valores de x para o qual p de x é 25. Então, agora o raciocínio é para os quais, né? Porque, na verdade, vai ter mais de um. Então, aqui, ó, vamos localizar que aqui é o 25. Então, como é que a gente localiza? Você tem que pegar quais valores de x... Peraí, deixa eu fazer uma reta aqui. Ó, quais valores... Já tem a reta, eu só fiz para enfatizar. Mas quais valores de x a temperatura dá 25? Então, tem esse ponto aqui e este ponto. Aqui o raciocínio foi inverso, sabe? Nós estamos aqui trabalhando em duas dimensões. A dimensão x e a dimensão y. Então, agora é um plano, não é mais só uma linha. Então, a gente tem que aprender a raciocinar sobre duas óticas, né? Duas vertentes. Ou você olha a dimensão x e encontra y, ou você olha a dimensão y e encontra x. Então, aqui o raciocínio desse item é inverso. Você tá, a partir do y, você está achando x. Mas a leitura é a mesma. Então, assim, ó, você traçou a reta perpendicular. A reta perpendicular no valor y, porque, ó, ele está perguntando assim, conta os valores de x, nos quais a temperatura é 25. Então, o valor de x em que a temperatura é 25. Daí você fixa a temperatura, encontra primeiro aqui no eixo y, onde está o 25, que nós encontramos aqui. Agora você traça uma reta, por mais que aqui já seja um grid, que tem esses quadradinhos, esses retângulos, você faz uma reta perpendicular ao eixo y, só para destacar ela das outras, né? E aí, onde essa reta cruzar o eixo, que foi nesse ponto aqui, você faz um pontinho também para destacar esses dois pontos, e aí você desce essa reta, pode ser cheia ou achurrada, que eu estou fazendo achurrada só para mudar um pouco o padrão, tracejada. E aí aqui você tem aonde essa reta fizer encostar, só um pouquinho aqui. Então, esses pontos, eu vou destacar aqui. Então, o valor de x que tiver essa reta, que é perpendicular também, vai encostar o eixo x em algum ponto, né? Então, encostou aqui no 1, no 4. Então, a resposta é a seguinte, ó, que t de 1 é igual a t de 4, que é igual a 25 graus. Então, na verdade, está perguntando quais os valores de x. Então, x igual a 1 e x igual a 4. Para esses dois valores, você tem a temperatura de 25 graus. Aqui, então, a altura do gráfico é 25. Deixa eu só arrumar aqui. A altura do gráfico é 25, né? Nos pontos x igual a 1 e x igual a 4. Ficou clara a explicação? Então, alguma dúvida? Então, vamos ver quem está aqui na sala. Adriele, Ágata, Ana Caroline, Ana Cristina, Bárbara, Camila, Débora, Érica, Eric, Galbineia, Gisele, Heloísa, Tariele, Marcos Vinícius, Paulo César, Felipe Ramila. Dúvidas? Não, senhor.
Certo. Olha, aqui encontre os valores de x. Aqui é mais interessante, então. Ó, antes de eu fazer, agora a gente, olha só que interessante. Aqui a gente vai aplicar, porque vocês fizeram muito gráficos de uma dimensão de intervalos com desigualdades, né? Então, lembra que x maior ou igual a 5, daí você fazia a bolinha, a bolinha cheia ou vazia, só que tudo em uma dimensão. Agora a gente vai aplicar aquele conhecimento aqui para duas dimensões. Então, por exemplo, eu vou perguntar para vocês antes de fazer, né? Vamos fazer aqui o gráfico da bolinha e da cobrinha para obter a resposta do que ele está pedindo. Então, ele quer os valores de x. Ó, então, você coloca assim, x igual a interrogação, para querer dizer que você está querendo encontrar os valores de x para os quais esse valor de y, agora estou chamando de y só para associar porque às vezes muda a variável, assim, é muito comum, certo? Na matemática, isso acontece durante toda a vida, pelo menos comigo, né? Aconteceu durante toda a vida de estudar matemática, até no atual momento, quando eu estudo matemática, a matemática pura, que é mais avançada, dependendo da notação que ela tiver, se não for uma notação muito compacta ou uma notação que eu não conheça, eu não consigo entender o que está querendo dizer. Então, eu pego o caderno, o papel e converto na notação que é mais, fala mais a minha língua, sabe? Que eu estou mais acostumado. Então, por exemplo, aqui mudou, né? Que a gente estava fazendo muito y com relação a x. E agora passou a ser t de x, que é uma função da temperatura, e um t maiúsculo. Mas, no fundo, esse t de x é um exemplo de uma f de x, que você pode chamar de y, que é o eixo y. Né? O eixo y. Então, você tem aqui y em função de x. Bom, tudo isso, vamos localizar. Então, o ponto em questão é o 25. Então, o 25 está aqui, ó, 25. Agora, eu queria que alguém explicasse como que a gente vai fazer o gráfico antes de resolver. Porque, assim, tem uma parte anterior à resolução do problema, antes da resposta desse problema, vamos desenhar um gráfico de bolinha e cobrinha, que eu estou chamando, para depois obter a resposta. Tem que fazer essa leitura no y, para depois associar com o gráfico e obter a resposta do x. Né? Então, quem que me fala como a gente faz um gráfico só no eixo y, para essa desigualdade? Para essa desigualdade, ó, como que a gente coloca essa informação aqui no gráfico? Parte do ponto 25 com uma reta e vê aí onde ele intercepta os pontos 25 e onde eles estejam para cima, onde o gráfico esteja para cima dos pontos. Não, tudo bem, mas eu queria colocar um intervalo aberto em 1 e 4, que são pontos de referência, eu acho. Tá, eu tô fazendo porque se o 25 é igual no 1 e 4, ele não está incluso. Aí coloca essa parte maior. Não, mas ele é maior ou igual. Aí tem que ficar intervalo fechado. Então está incluso, aí coloca então intervalo fechado. Tá, coloquei aqui. Usando a cobrinha, no caso. Sim, eu pintei, né, para incluir o ponto. Agora a cobrinha, você está dizendo aqui, né? Tudo bem. Não, é que vocês deram um salto, assim, já mostraram a resposta final. Eu queria fazer uma coisa anterior. Eu queria fazer no eixo Y, né? Mas eu já deixei escrito aqui porque já está correta a resolução. Mas, acho que já sei. Isso, pode falar. O que a gente faz no Y? Para começar a leitura do exercício, entendeu? O senhor pega do ponto 25, depois o senhor sobe até ver a que ponto ele vai. O ponto máximo dele, do gráfico. E
Tipo assim, eu faria somente até aqui? Era, mas Mas- acho que ainda ficaria incompleto. Fica incompleto, porque ele não deu um limite superior, ele deu só um limite inferior. Ou seja, então como é que eu faço a cobrinha aqui? Porque, por exemplo, é maior, é o Y, você pode olhar para cá, Y é maior ou igual a 25. Quer ver? O que eu estou querendo, na verdade, é assim, ó, se a gente tiver o Y aqui e o 25 aqui, por exemplo, se fosse assim, só para fazer, você não faria assim o gráfico? Né? Maior ou igual. É isso que eu tinha imaginado, mas eu vi que ia ficar faltando no outro lado dele. Não, assim, ó. Aí ficaria 25 e o Isso, infinito, no caso. exatamente. Exatamente. Se você, exato, quiser colocar, ó, fica 25 colchetes, mais infinito ou só infinito, fecha parênteses. E isso que eu estou querendo dizer, assim, que assim, vocês responderam corretamente, eu só estou fazendo uns passos intermediários para fazer a leitura, né? É o seguinte, porque aqui, veja, você quer pegar a parte Y, você vai pegar só aonde acontece o dado, que é a temperatura maior ou igual a 25. Então você vai olhar do 25 para cima. Então, você pode pensar assim, ó, é que eu não... Acho que rabiscar não vai ficar legal. Deixa eu ver se... você vai pegar, vou pintar de amarelo aqui, ó. Essa parte do plano é a parte que você vai olhar. Agora, é como se você estivesse olhando a função somente de 25 para cima. Então, agora você vai... Deixa eu fazer de outra cor aqui, ó. Então, você vai olhar a função só essa parte que está em verde aqui. Professor, Foi. então o intervalo ele vai ficar entre 1 e 4 e maior que 25, ele vai ficar X no Y? Então, o X, né, porque esse intervalo que a gente escreveu aqui é para o Y. Ó, esse intervalo é para o Y. O X, ele pertence ao intervalo 1 até 4 fechado. Então, assim, porque a pergunta é assim, quais os valores de X, ou seja, na verdade, a interpretação é quais os valores de X que a temperatura é maior ou igual a 25? Ele estava querendo dizer assim, quais as horas, né? Em quais horas a temperatura ficou maior ou igual a 25 graus? Ou seja, digamos assim, seria temperaturas mais amenas, né? Porque isso aqui é Fahrenheit, né? Em Celsius eu teria que fazer a conversão. Mas, então, a resposta é essa aqui, porque o Y, essa parte que a gente fez só para obter o intervalo do X. A resposta você não precisa dar o Y, porque o Y é dado. Esse intervalo aqui é um passo intermediário que você faz para conseguir fazer a leitura. Ó. No Y tem que ser de 25 para cima. Daí você pinta essa região, porque toda essa região, ó, qualquer ponto dessa parte amarela que eu pintei, tem temperatura, se você fizer qualquer ponto, mesmo que o gráfico não esteja aqui, se você pegar esse ponto aqui, ó, e colocar, que está fora do gráfico, mas fizer a projeção no eixo Y, vai dar uma temperatura maior ou igual a 25. Ou seja, essa parte em amarelo, é Y maior ou igual a 25. Vou colocar aqui amarelo. Vou colocar amarelo em azul. Porque assim, se você fizesse o plano que tem Y maior ou igual a 25, você pinta toda a região. Agora, existe um vínculo aqui, que é o vínculo da função. Agora, você quer saber quais valores de X essa função específica vincula para temperatura maior ou igual a 25. Então, você vai pegar só essa coisa, por isso que eu pintei em verde. Agora, a resposta só
você só vai usar essa parte em verde da função. Que você vai estar interessado mais na parte x, né? Então, você faz a projeção em x aqui e converte o intervalo de y, mediante a função, você obtém um intervalo em x. Então, o intervalo em y é dado, a função, que é essa parte em verde, só para esse intervalo, ela delimita de todos esses pontos do plano, do plano XY, aqui, ó, que está em amarelo, não são todos os pontos que são válidos, são só esses pontos que tem a curva. Porque tem infinitos pontos aqui, ó, infinitos pontos, mas a curva é a que te dá o vínculo da temperatura para a hora. Eu estou assim, explicando um pouco, até mais do que precisava, de uma forma um pouco mais abstrata, só para dar uma complementada, mas fica à vontade para perguntar. E se tem alguma dúvida, a Ágata, Marcos, Ana, Camila, Bárbara. Não, por enquanto está tudo tranquilo. A Ana perguntou, você tinha me perguntado, ficou mais claro? Você entendeu? Entendi, professor, obrigada. Disponha. Bom, aqui ele deu a resposta. Ó. Ele deu a resposta em texto, tá? Ele deu a resposta em texto. Mas essa resposta que ele deu, ó, tá, gente? Ó, essa resposta que ele deu em texto, deixa eu fazer de azul. Ó, essa resposta que ele deu em texto é essa resposta que a gente deu em matemática. Certo? Ele deu em texto, a gente deu em matemática. É verdade, as duas aparecem na hora da atividade. É porque a atividade, a atividade, ela normalmente, você tem a teoria, depois a atividade, ela dá uma mudada, né? Aí, na hora que entende, você pode mudar à vontade que faz qualquer exercício, mas às vezes quando não está tão claro, quando muda uma coisinha, já dá uma confundida. Depois eu leio essa coisa aqui do varal, do chat, que está no chat. Bom, aqui é o seguinte, ó. Bom, encontre, então, assim, a tradução desse aqui, ó, é net, é líquido. Não, mas não é líquido de líquidos, não, é líquido de outra coisa. Aqui é mudança. É tipo bruto e líquido, né? Não sei se tem outra palavra em português, é mudança líquida. Qual que é a mudança líquida na temperatura? A mudança efetiva, né? De 1 a 3. Então, ele está perguntando assim, ó. De 1 a 3, qual é quanto que mudou a temperatura de 1 a 3? Sabe, professor? Oi. Eu acho que daria menos confusão se fosse assim. Qual o valor de ΔT entre os pontos 1 e 3? Isso. Não, pois é, mas o ponto é que... Vou colocar aqui, né, para complementar. Mas o ponto é que tem a interpretação de texto. Por exemplo, vocês fizeram Enem, né? E lá vocês viram que esses exercícios de exatas, de biologia, enfim, aqueles exercícios integrados, né, que eles pedem, envolvem muita interpretação de texto. Então, isso que você fez, Marcos, foi a tradução, já foi a interpretação do texto, digamos assim, do português, que é no caso aqui em inglês, mas seria do idioma para a matemática. E depois você resolve a parte matemática e resolve o problema. Porque eles querem, quando você, normalmente, é bom você saber interpretar o texto. Por isso que não é, você falou assim, seria menos confuso se desse assim, mas a ideia é exercitar a interpretação de texto, entendeu? Mas é exatamente isso. Qual é o valor da temperatura, da mudança da temperatura? A mudança da temperatura de 1 a 3.
de 1 p.m. até 3. De 1 da tarde até 3 da tarde. Então, a mudança você faz é o T3 menos T1. Só isso. Então, o T3 é 30, T1 25. Entendi agora. Certo. Aqui, esse exemplo... Ó, então, vamos ver aqui uma parte mais de teoria. O gráfico de uma função nos ajuda a ter uma ideia do domínio e da imagem da função no eixo x e y, como mostra esse quadro. Então, assim, domínio e imagem de um gráfico. O domínio e imagem de um gráfico pode ser obtido a partir de um gráfico, a partir do gráfico de f, como mostra a figura. O domínio é o conjunto de todos os valores possíveis de x para os quais a função é definida, e a imagem é todos os correspondentes y. Então, assim, ó, quer ver? A gente já até... Deixa eu ver se vai... Bom, aqui, qual que é o domínio? Olha, o domínio... Então, aqui você tem a função. Ó, você tem uma função f de x, que é igual a y, né? Y é igual a f de x. Essa é a função que está em vermelho. O domínio é a sombra aqui no eixo x, que é o do Dr. X que a gente falou, né? Não sei de onde que apareceu esse R aqui, mas tudo bem. É dx. Isso aqui que eu estou colocando é só para questão de memorização, tá? Só que aqui tá um tanto abstrato, né? Mas eu falei numa outra aula sobre a questão... Por exemplo, aqui no gráfico é fácil identificar. Tem a função, você fez a sombra da função no x, é o domínio. Vou até escrever isso mais informal, que é a sombra da função em x. E a imagem, aqui é a imagem. É a mesma coisa, é a sombra de f em y. Sombra de f em y, tá? F é a função. Quer dizer, aqui o gráfico é muito tranquilo obter. Eu acho que eu cheguei a fazer de forma genérica, de forma algébrica. De forma algébrica, assim, como que você... Tem exercício nas atividades, né? Como é que você encontra o domínio algebricamente? Você tem uma função. Você só precisa olhar e está nos reais, né? X pertencente aos reais. Então, deixa eu fazer um exemplo, só para relembrar. Por exemplo, eu tenho uma função, vamos supor... Vou pegar uma função que já vai contemplar várias coisas aqui. 1 sobre raiz de x menos 1. Então, você tem várias coisas aqui, ó. Você tem duas informações que você vai precisar utilizar. Não pode, né? Não dividir... Vou pôr aqui. Não pode dividir por 0. A outra informação é que não existe, ou então, por aqui, não existe raiz de números negativos. Então dá para colocar dentro de um intervalo aí, né? Intervalo aberto de x maior que... Ele tem que ser maior que 1. Então intervalo aberto em 1. E fecha o intervalo com também intervalo aberto em infinito. Exatamente. Mas vamos fazer primeiro a parte algébrica, né? O x menos 1, você poderia... porque quando você fala assim, não existe raiz de números negativos, você vai colocar o que está dentro da raiz como maior ou igual a 0. Né? Então, se fosse a raiz quadrada tivesse
no numerador seria maior ou igual a zero, mas aqui a gente não vai igualar a zero, porque senão divide por zero. Então, assim, x menos 1 maior que zero, você já está eliminando o x menos 1 igual a zero, ou seja, quando você põe maior que zero, ele não pode ser zero, porque não é maior ou igual. É só maior. Então, você já dá com essas duas informações, de não dividir por zero e de que não existe raiz de números negativos. Daí, quando você resolve, você simplesmente passa o menos 1, que está subtraindo do lado esquerdo, passa para o lado direito somando. Fica x maior que 1. Então, aqui no gráfico de x, você vai pegar o 1, que é a bolinha vazia, e fazer destacar a região do gráfico, que dá 1, infinito, aberto, aberto. Tá, isso aqui é só para lembrar, assim, como é que você obtém o domínio de forma algébrica. Mas o que o exercício, só para relembrar, então, que você considerou todos os valores possíveis e você só tirou os proibidos, os valores proibidos, que não pode dividir por zero, não existe raiz de número negativo. Mas aqui, visualmente, a informação é essa, ó, é a sombra do gráfico. No X é o domínio e no Y é a imagem. Alguma dúvida? Ó, talvez esse exemplo aqui, ó, então ele está pedindo assim, ó, encontre o domínio e a imagem a partir do gráfico. Então, o item A. Use uma calculadora gráfica para desenhar esse gráfico aqui. Então, já foi feito aqui, tá? Então, suponha que a gente vá na calculadora e faça esse gráfico. E aí, a partir desse gráfico, então, quer dizer, o item A é só para fazer o gráfico, o item B é para encontrar o domínio e a imagem. Eles estão aqui colocados, né? Bom, só olhando o gráfico, você tem que procurar os valores permitidos para x e para y. Então, o x, né, você faz a sombra desse gráfico no x. Vamos fazer a cobrinha aqui, ó. Então, esse valor de x que a gente está destacando aqui, que vou colocar do nosso jeito aqui, x pertence de menos 2 a mais 2, incluindo os pontos. Então, esse é o domínio. Então, você vê que ele coloca desse jeito aqui, ó, domínio igual ao intervalo. Tá certinho colocar assim, tá? Você poderia colocar de um jeito mais formal, se você quisesse. Ter uma alternativa, tá? É a mesma coisa. Domínio é um conjunto, então você abre, de x pertencente aos reais, tal que outro pertence, né? Não, acho que eu vou colocar. Né? Enfim, mas eu acho que só desse jeito mais simplificado fica melhor até. Aqui fica, deixa a notação um pouco mais rebuscada, não vale a pena, sempre que possível, né, melhor simplificar. Então, põe assim, ó, domínio é o intervalo de menos 2 a 2, e a imagem, também olhando pelo gráfico, agora você vai olhar a sombra, de outra cor aqui, a sombra do gráfico no eixo Y. Quando você fizer a sombra, você vai ter esse aqui. Deixa eu perguntar, esse ponto de cima é pintado ou aberto? Esse ponto inclui o ponto ou não inclui esse ponto aqui, ó? Inclui. Inclui, né? E por quê? Porque a chave, o colchetezinho ali tá fechado, então... Tá. Não, tudo bem, mas é porque aqui ele já deu a resposta, mas era para, digamos assim, suponha que não tivesse esse valor aqui, ó,
Porque aqui já é a resposta, né? Vamos supor que não soubéssemos essa resposta ainda. Aí a resposta está certa, é pintado. Mas por quê? Olha, deixa eu colocar ele. Olha, vai de zero a... Aqui não tem o valor, né? Não, aqui ele não... Engraçado que ele não colocou o valor, mas quando o x é igual a zero, vai dar 2. Mas vamos colocar aqui, ó, esse ponto é o 2, ó. Então vai de 0 a 2. Vamos começar pelo zero. Ó, esse valor aqui, ó, essa bolinha, é cheia ou vazia? Esse é do zero agora. E por quê? Dentro do gráfico, é fechada o intervalo. Por quê? Bolinha cheia. Por Ele é quê? um ponto. Ele pertence ao domínio. Ele satisfaz a condição da função. Aqui... São, va- pode falar. são valores que, se a gente colocar na função, ele vai dar um resultado real. Mas assim, me fala mais, assim, a partir disso que eu estou colocando o laser aqui, ó, qual símbolo que vai me dar a informação para eu pintar essa bolinha verde? Qual, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós temos 6 símbolos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada desenho é um símbolo. Qual símbolo desses está me passando a informação para pintar essa bolinha verde? As chaves. Não. São chaves, Ó, chaves é isso aqui, ó. Os colchetes. Ou é aquele carinha lá do programa. Meu Deus, toda vez eu me atrapalhando com eles. Me confunde mesmo. Ó, então, exatamente, respondeu certo. Ó. Esse colchetes aqui é o que está te dando a informação. Ou esse, tá? Esses dois aqui, na verdade, o abre e o fecha, tá? Porque mesmo que o da esquerda fosse parênteses, mas o da direita fosse fechado, valeria pintar a bolinha, tá? Só se os dois fossem abertos é que não pintaria a bolinha. Então você falou certo, é o colchetes. Nesse ponto 2, a gente pinta a bolinha ou não pinta e por quê? Pinta, ela faz parte do gráfico. Por que que pinta? Novamente Pera aí, esqueci, são os colchetes. Ele está dentro desse intervalo. Está dentro desse intervalo, então ele pertence à função, ao gráfico da função. Porque, na verdade, a primeira resposta sua estava mais certa, estava mais completa. É porque o gráfico cruza o ponto y igual a 2, tá? A resposta mais assim, precisa que eu estava querendo receber é essa, que é mais ou menos o que você falou da primeira vez. Porque o gráfico cruza o ponto y igual a 2, por isso que fecha a bolinha e fecha o intervalo aqui. Então, a resposta é essa, tá? O domínio é de menos 2 a 2, incluindo os pontos, e a imagem é de 0 a 2, incluindo esses pontos. Então, aqui, podemos voltar aqui com a resposta. Bom, enfim, o que ele explica aqui no texto é o que eu expliquei, tá? E se ficou alguma dúvida, pergunta, não estou entendendo nada, também pergunta. Mesmo que se não estiver entendendo nada, pergunta, só tem que ser pergunta, né? Não assim, não, eu não estou entendendo nada, não é uma pergunta. Professor, Oi. você pode explicar de novo por que os dois pontos são fechados? Eu não consegui entender. Tá, explico sim. Deixa eu ver uma coisa aqui.
Eu acho que dá para pegar essa imagem aqui, porque é o seguinte, ó, é que aqui tá pintado, mas... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Queria pegar... Agora eu quero refazer aqui. Isso. Ah, tá, ele veio e foi tudo. É que eu queria uma figura mais limpa para visualizar melhor, porque para você olhar a parte que está em vermelho, tá? Porque como eu rabisquei muito em cima, né? Pode ser que não ficasse clara essa parte que está em vermelho aqui. Ó, essa parte que está em vermelho é a função, é o f de x, é o y, que é igual a f de x. Tanto faz se falar f de x ou y, né? Lembra, então, assim, imagem, lembrando do que a gente viu agora há pouco, que imagem é a sombra que o gráfico faz no y. Então, faz essa sombra aqui, ó. Então, essa sombra que vai te dar, ó, esse ponto aqui, esse ponto é o 2. Não sei porque que ele não colocou aqui, mas eu vou colocar aqui, é importante aqui ter. Então, assim, ó, veja, quando você fizer a sombra no eixo Y, você vai obter a imagem. Então, o que a gente pode já perceber? Que a imagem, ela está indo deste ponto 0 no Y, agora pensando no Y, até o ponto 2. Então, veja assim, o ponto 0 está pintado, essa bolinha aqui, essa bolinha está pintada. Então, se você faz uma bolinha pintada, a projeção dela no Y, tem que dar uma bolinha pintada, porque o ponto está incluído. Se fosse uma bolinha vazia no menos 2 e uma bolinha vazia no mais 2, então, seja a projeção que você estivesse fazendo pela esquerda ou a projeção pela direita, não incluiria o ponto 0, porque o 2 não estaria incluído. Estou dizendo assim, isso se a bolinha que fosse ambas, as duas, tá? Tem que ser as duas, se fossem vazias. Então, ambas vazias, essa seria vazia. Mas como o ponto 2 está incluído, você fazendo a sombra de alguma coisa que está incluído, então vai continuar incluído o ponto 0. É que esse gráfico tem a particularidade, pela simetria, de você poder fazer... Você teria que fazer a sombra dos dois lados, né? Direito e esquerdo. Mas como a sombra do lado esquerdo é igual à sombra do lado direito, do lado direito que eu estou dizendo é isso aqui, ó. Então, se fizer essa sombra do lado direito é igual à sombra do lado esquerdo, então você faz só de um dos lados. Mas poderia ser que um gráfico do lado direito tivesse mais, por exemplo, ele poderia aqui fazer alguma coisa assim, aí você faria a sombra dos dois ou do maior, para ver a imagem de fato, né? E por isso que o 0 está incluído. Então, você põe colchetes aqui no 0. Agora, a razão do 2, porque o 2 poderia ser assim, poderia ser aberto, né, com parênteses, ou fechado com o colchetes. Aí o ponto é, por que ele é aberto? Quem dá essa informação, fechado, né? Quem dá essa informação é olhando essa parte aqui, ó. Como essa parte em vermelho está cruzando o ponto 2, se ele estivesse abaixo do ponto 2, então não pegaria o ponto 2. Mas como ele está passando pelo ponto 2, então fecha o ponto 2 aqui também. Isso é da imagem. No domínio, é a mesma coisa, só que a sombra que você vai fazer é para o X. Então, você pode perceber que essa bolinha está cheia. Então, esse colchetes do domínio é que está dizendo que a bolinha... Quer dizer, na verdade, desculpa, aqui já é a resposta final, né? Então, é como se a gente não soubesse a resposta aqui.
para obter a resposta a partir do gráfico. Então, como essa bolinha está cheia, quando você fizer a sombra no X, vai ficar esse menos 2 aqui, vai abrir esse colchetes aqui. É porque lá eu fiz primeiro, vamos supor, você pode fazer qualquer um primeiro, né? Então, essa bolinha cheia, quando você faz a sombra no X, indica que você vai pôr colchetes aqui, né? Então, vamos supor que a gente estivesse construindo aqui agora. Então, você poria o colchetes aqui, enfim, aí colocaria os valores. E aqui no 2, no mais 2, mesma coisa, a bolinha está cheia, então assim, essa bolinha cheia indica que aqui é colchetes. Essa bolinha cheia indica que aqui é colchetes. O ponto que eu falei, aquela resposta que eu fiz a outra setinha, é que o fato de ter esse colchetes, que é o mesmo fato dessa bolinha ser cheia, é o que vai indicar que a imagem no zero é cheia também, é fechada. Tá? É porque uma coisa depende da outra, uma coisa tá vinculada à outra. Ficou mais claro, Paulo? Ficou sim, professor. Melhorou. Ah, legal. Eu já olhei por outro ângulo, professor. Pode falar. Uhum. Quando olho para um problema como esse daí, eu imagino assim, raiz quadrada de algum número. Primeiramente, esse número não pode ser negativo. Aí, como eu tenho ali 4 menos x quadrado, sei que meu x quadrado ele não pode ser maior do que 4, o resultado dele, porque senão vai ficar 4 menos um número maior do que ele, vai dar um número negativo. Eu coloco para fora e trabalho com a equação. 4 menos x quadrado eu igualo a 0, coloco lá, vai ficar x quadrado igual a 4, tiro a raiz quadrada, vai ficar x igual a mais ou menos 2. Depois ponho no gráfico, o mais e o menos 2, eles vão satisfazer a condição, porque raiz quadrada de 0, ela existe, pertence sim aos reais, então o ponto menos 2 mais 2 está incluso. Depois, quando eu faço, eu imagino o seguinte, agora eu vou pegar um número maior do que menos 2, ou quer dizer, menor do que menos 2, por exemplo, menos 3. Se eu levar ao quadrado, vai ficar 9, 4 menos 9 vai dar um número negativo, não. Os números menores que menos 2 não pode. Mesma coisa, faço com o 2, maiores do que ele, também não pode. Aí eu fico, então o meu intervalo ele se limita entre menos 2 e 2. Mas como no menos 2 o resultado dá 0 e pertence aos reais, e o 2 também vai dar 0 e pertence aos reais, então eles estão inclusos no intervalo fechado. É mais ou menos assim. Isso, perfeito. Olha, então é o seguinte, deixa eu comentar sobre o comentário do Marcos, muito interessante. Então, esse método que eu acabei de mostrar é o método geométrico. Como você obter todas essas informações sem precisar fazer conta nenhuma. Olhou o gráfico, porque você tem acesso ao computador, à calculadora eletrônica, faz o gráfico, olhou o gráfico, direto você já obtém a resposta. Então, vamos supor que fosse um exame que te desse o gráfico, né? Mesma coisa, te desse o gráfico aqui e pedisse para calcular domínio imagem, né? Então, assim, você olhando, é mais rápido você fazer pelo método geométrico, porque você já tem o gráfico. Olhou, você fez, certo? Agora, caso o gráfico não seja dado, aí é interessante, eu vou até fazer aqui, ó, isso tudo que o Marcos comentou. O Marcos comentou verbalmente, ele fez verbalmente como é que eu falo? Essa mesma resposta de uma forma algébrica, né? Então, assim, ó, de forma algébrica é você fazer conta. Então, por exemplo, vamos calcular o domínio e a imagem, de uma forma algébrica. Então, por exemplo, o domínio, lembrando que o domínio, você vai pegar todos os valores possíveis de x. Então, x pertence aos reais, tá? Pode até colocar aqui x pertence aos reais, só para lembrar.
E você tem que, na verdade, você não vai conseguir calcular todos, porque são infinitos, e é um infinito bem grande aqui, é o Aleph 1. Você vai pegar, você vai excluir de todos os x pertencentes aos reais, você vai excluir o que é proibido. Aqui, como está dentro de uma raiz quadrada, a única coisa que não pode acontecer é o que está dentro da raiz quadrada não pode ser negativo. Ele pode ser maior ou igual a zero. Então, tem duas formas de fazer aqui. Ou eu passo o 4 para a direita, ou eu passo o menos x quadrado para a direita. Agora é uma questão de gosto pessoal, tá? Eu gosto de passar, eu prefiro passar o menos x quadrado, mas eu vou passar o 4 porque alguns alunos preferem, e também para eu poder explicar o que acontece quando multiplica por menos 1, uma desigualdade. Então, fica assim. Ó, porque não pode confundir o seguinte, ó. Isso aqui é uma inequação, você está passando, ó, essa parte aqui, a gente já tinha, ó, o menos x quadrado que nós já tínhamos, ficou menos x quadrado, não mudou nada. O que eu fiz foi passar o mais 4, então, o mais 4, que é uma adição, tá? Aqui é uma adição. Ele passa para o outro lado como subtração, que é a operação inversa. Então, não confunda, assim, confunde muito, às vezes, esse negócio de mais e menos. Às vezes, você confunde se é para... acha que está multiplicando. Tem que estar claro se está multiplicando ou somando, subtraindo. Nesse caso, está somando, então passou subtraindo. Agora, eu vou só reescrever isso aqui, ó. Isso aqui é o menos 1 vezes x quadrado maior ou igual a 0 menos 4, que dá menos 4. Por que eu enfatizei? Não precisa ficar fazendo isso, mas por que eu enfatizei? Eu enfatizei para perceber que agora você tem aqui uma multiplicação. Quer dizer, aqui até não precisava fazer isso, né? Mas... porque você... Professor? Oi, eu vou deixar, eu não quero apagar, mas eu vou fazer de outro jeito, mas eu vou deixar aqui só como um rascunho, tá? Pode falar. Esse menos 1 aí veio de onde, professor? Não, é porque isso, esse menos 1 é o seguinte, ó, porque sempre que você tem um número, vamos supor, se você tiver um número menos A, ele está implícito que você está multiplicando menos 1 vezes A. Por quê? Porque se você multiplicar qualquer número B, vou mudar o número agora, fizer 1 vezes qualquer número B, dá o próprio número. Por exemplo, se você tiver aqui o 21. 21 é igual a 1 vezes 21, porque o 1 não altera. 1 é a identidade multiplicativa, ele não altera. Então, a gente não fica escrevendo ele porque não precisa, mas está implícito. Quando você faz menos A ou menos qualquer número, por exemplo, menos 2, está implícito que você tem um menos 1 vezes 2. Tá? É daí que ele vem. Ele vem porque está implícito. Mas é que aqui tem um outro contexto, isso aqui é interessante fazer esse desmembramento, tá? Do menos. Mas aqui eu vou deixar só como rascunho essa parte para não apagar, mas não precisa necessariamente abrir. Pode só escrever o resultado, que é esse aqui, e agora fazer um outro passo. Por exemplo, então qual que é o resultado? Menos x quadrado aqui já tinha, ficou aqui, e eu só fiz 0 menos 4, que dá menos 4. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos multiplicar por menos 1. Então aqui é muito comum esquecer, tá? E aí por isso que eu faço esses rabiscos todo, ó. Porque o menos 1, veja, quando é uma igualdade, aí não tem problema. Aí ele só vai atuar em duas ocasiões. Se fosse uma igualdade aqui, ó, mas não é uma igualdade. É uma desigualdade. Então, o menos 1 ele vai atuar, quando é uma desigualdade, e você está multiplicando pelo negativo, tudo isso é porque ele é negativo, tá? Se fosse positivo, ele não ia atuar na desigualdade, ia atuar só nos números. Mas o negativo atua... Vou escrever aqui, ó. O negativo como é que é? Multiplica,
altera a desigualdade. É só o negativo que faz isso. Então, vai ficar como? Menos x² vezes menos 1 vai dar mais x². O maior igual muda, inverte o maior vira menor, o igual permanece. E o menos 4 vira mais 4. Esse jeito que eu estou fazendo é mais um bônus, tá? Porque essa parte de inequações a gente não viu em detalhes, tá? Eu estou fazendo por conta do comentário do Marcos, mas essa parte é algébrica, tá? Isso aí você teria que fazer se fosse pedido para fazer algebricamente. Foi pedido de um jeito bem mais simples. Então, você teria, bom, você faz o eixo x, coloca aqui o menos 2 e o mais 2. Por que coloca o menos 2 e o mais 2? Porque menos 2 ao quadrado dá 4. E 2 ao quadrado também dá 4. E os valores intermediários, se você fizer ao quadrado, ele continua sendo menor que 4. Então, por isso que dessa inequação gera esse resultado, que é o intervalo, menos 2 a 2, tá? Então, essa forma é a forma algébrica de se fazer o exercício, mas ele foi pedido para fazer de forma gráfica, né? Mas fica... Professor, Oi. para não ficar muito confuso, o senhor poderia mostrar para a gente na reta X, essa inversão de valores, que mostrar o comportamento dela antes de multiplicar por menos 1 e o que acontece depois que multiplica por menos 1, para a gente poder, entre aspas, ver o que está acontecendo. Você fala aqui? Isso, da desigualdade, colocar dentro da reta, para a gente ver como que ele se comportava antes de multiplicar por menos 1 e depois quando multiplica por menos 1. Não, então, entendi. Não, mas é porque a gente não consegue visualizar, não é que não consegue, a gente desenha a reta x e não a reta menos x. Por isso que você tem, assim, para virar o gráfico, para você fazer o gráfico, precisa primeiro manipular algebricamente, entendeu? Não é disso, não. É só por exemplo, deixa eu ver um aqui. Uhum. Já sei. 3 é maior do que 1. Aí tudo bem. Aí depois a gente multiplica por menos 1 em ambos os lados. Menos 3, ele não é maior do que menos 1. Tá. Assim, é um exemplo de a gente ver dentro da reta o que está acontecendo. Porque muitas vezes, de primeiro momento, a gente fica um pouco confuso. É verdade. Não, entendi. Agora eu entendi. Você está dizendo, vamos dizer assim... vamos pegar aqui, ó. Vou pegar o 1 e o 3, igual você fez. Ó, aqui está o 0, aqui está 1, aqui está o 3, aqui está o menos 1 e aqui está o menos 3. Então, por exemplo, ó, você olhando aqui, digamos assim, 1... Deixa eu fazer aqui embaixo que eu preciso de mais espaço. É o seguinte, 1... fazer... Ó, 1 é menor que 3, tá? Nitidamente, porque da direita para a esquerda aumenta, cresce, então 1 é menor que 3. O menos 1, ó, olhando aqui no entanto, menos 1 é menor... Não, desculpa, eu quero pegar o menos 3 e 1. Tá. Ó, então é o seguinte, olhando aqui, então quem está à esquerda é menor, tá? Eu estou pegando agora o menos 3 e o 1. Como o menos 3 está à esquerda de 1, ele é menor. Então, olha só o que interessante. Por mais que o valor absoluto dele, o valor dele é menos 3, esse número.
Mas se você pegar o valor absoluto, né, e colocar mais aqui, por mais que 3 seja maior que 1, o menos 3 é menor que 1. Daí, vamos multiplicar aqui por menos 1, só para ver o que acontece. O menos 3 fica 3, o menor vira maior e o 1 vira menos 1. Então, é a mesma coisa. Ó, esse aqui é a mesma coisa, são iguais, equivalentes. Você escrever menos 3 menor que 1. Então, o 1, só o 1 positivo, o valor o 1, ele é... Não, peraí que aqui deu... Não, 3, já tá certo. 3 maior que menos 1. 3 maior que menos 1. Não, aqui não dá para fazer aquele exemplo. O melhor exemplo, a melhor forma de chegar é que 3 é maior que 1, só que menos 3 é menor que 1. Agora, tem também exemplos, para se quiser enxergar, de valores, por exemplo, menos 3, ambos negativos, né? Menos 3 menor que menos 1. Se você multiplicar por menos 1 aqui, você vai ficar com 3 maior que 1, que é o que a gente já sabe, né? Mas eu acho que o que o Marcos estava dizendo é para fazer um exemplo dessas desigualdades com números negativos, né? Seria isso mesmo, Marcos? Isso, professor. Para a gente poder ver o que está acontecendo. Qual era a direção antes e depois, quando multiplica, para poder saber o porquê dos sinais inverterem. Ok.